Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Washington. Estou gravando mais um vídeo para o nosso canal. E não se esqueça de ativar aí o sininho e se inscrever no nosso canal. Nós vamos colocar uma série de mensagens falando sobre herança hereditária ou maldição hereditária. A Bíblia nos diz que a maldição hereditária, ela alcança até a 4ª geração. E a bênção hereditária, ela alcança até 1000 gerações. E uma coisa é verdade, muitas pessoas hoje estão dentro da igreja há 10, 15 anos e aí não sabe o porquê a sua vida não avança, porque as coisas não acontecem, porque as coisas não fluem. Eu confesso a você que depois de muito estudo, com muita oração, Deus nos levou a esse entendimento. Muitas pessoas carregam consigo maldições hereditárias. Eu vou dar um testemunho breve, antes de eu entrar no texto aqui, da minha família. Vou dar um testemunho bem breve da minha própria família. Minha avó, ela teve um relacionamento com o meu avô e teve um outro relacionamento. Quase todas as filhas dela tiveram a mesma coisa. Ou seja, mais de um relacionamento, quase todas as filhas. Um exemplo, a minha avó, ela enterrou vários filhos. Inclusive, minha mãe foi uma das filhas que a minha avó enterrou. E todas as filhas, quase todas as filhas, também enterrou um filho. Então, isso não é coincidência. Isso é maldição, herança hereditária, que muitas pessoas não entendem, não conhecem. E aí carregam isso consigo a vida toda. Às vezes as coisas estão tudo bem e de repente as coisas começam a ficar ruim. Uma coisa é verdade, que quando você carrega uma herança hereditária, isso daí te acompanha até a 4ª geração. Ou seja, se você não tomar uma posição e quebrar essa maldição hereditária, ela vai para o teu filho, do teu filho vai para o neto, e aí não para, vai pegando todos que vêm abaixo. É por isso que quando Deus falou com Rebeca, lá no livro de Gênesis, Rebeca estava falando sobre a sua barriga, sobre as crianças, e Deus falou, eu não vejo 2 crianças, mas eu vejo 2 nações. Ele estava falando de gerações que viria através de Esaú e através também de Jacó. Um detalhe também que me chama a atenção no livro de Gênesis é que Abraão, ele teve um relacionamento fora o relacionamento dele, que foi o relacionamento que ele teve com Agar. E por Abraão ser um homem abençoado, certo? Abençoado, Abraão foi um homem abençoado, Isaac foi abençoado, só que a geração de Ismael também foi muito abençoado. A geração de Ismael foi muito abençoada. Então, quando a gente pega a Bíblia Sagrada, o que é que Deus começa a falar conosco? Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. A Bíblia diz o quê? Olha só o que Deus fala na tua palavra, que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Lá em Números capítulo 23 e versículo de número 19. E Deus também fala, olha só o que Deus fala, fazei prova de mim. E quando nós lemos o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus começa a dizer, dando checkmate, eu sou o Senhor e não mudo. Ele está falando, eu não mudo, ou seja, quem muda somos nós. E a Bíblia aqui vai nos trazer o que? Um relato sobre gerações. Quando Davi fala, fui moço e agora sou velho, pois eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi está falando o quê? De gerações. Então, preste bem atenção, isso é muito sério. Eu estava lendo o livro de Daniel, livro de Joel e o livro de Ageu. O livro de Ageu vai falar o quê? Que semearam muito e colheram pouco, certo? Esperava muito, mas veio colher pouco. E o pouco que veio num saco furado e quando trouxeram, o próprio Deus soprou. Então Deus ali, ele começa a trazer um ambiente de pecado, de coisas antigas. E Deus começa a falar, vocês estão preocupados com a sua própria casa, mas o meu templo, ele continua destruído. Gente, isso é muito sério. E aí Joel está dizendo dos 4 demônios geracionais.
cortador, migrador, destruidor e devorador. Cortador, migrador, destruidor e devorador. Ou seja, é os 4 demônios que atuam. Quando o casamento vai bem, a vida financeira vai mal. Quando a vida financeira vai bem, os filhos vai mal. Sempre tem uma coisa que vai mal. E sempre, se você perceber, você vai ver que alguém lá atrás já passou. Ou sua mãe passou, ou seu pai passou, ou de repente a sua avó também passou. Então você precisa fazer o quê? Um mapeamento do que aconteceu nas suas gerações passadas, certo? Evidentemente que vai ter coisas que você não vai ter conhecimento, porque talvez a sua avó, a sua bisavó já não existe mais e de repente ninguém sabe o histórico. Mas você pode o quê? Se humilhar diante de Deus, orando, pedindo perdão pelos pecados, pela idolatria, pelo roubo, pela prostituição, fornicação, todos os pecados que você entende que a sua geração passada cometeu, e você levar isso diante de Deus. Foi o que Davi fez no Salmo de número 51. Se você ler o Salmo de número 51, Davi ele começa a dizer: Senhor, eu fui formado em iniquidade. Davi está dizendo: Senhor, eu sou fruto de prostituição, eu sou fruto de adultério. Então Davi ele se achega diante de Deus, apresentando o quê? Os pecados dos teus antepassados. Ou seja, ele chega se humilhando, ele chega dizendo: Deus, perdoa os pecados dos meus antepassados. E toda vez que você pega a Bíblia, você sempre vai encontrar em quase todos os livros o quê? Deus falando dos antepassados. Deus sempre fala. Por exemplo, você pega o livro de Jeremias, Isaías, Deus sempre está batendo na mesma tecla. Por quê? Porque Deus quer que você tenha esse entendimento. É por isso que Deus fala assim: tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Às vezes você está com manual, você apenas está lendo com os teus olhos. E na verdade a Bíblia você não lê com os olhos, você lê com o teu espírito. E aí você começa o quê? Ter entendimento daquilo que Deus quer falar com você. Muitas pessoas, às vezes, estão com um relacionamento muito bom, tudo tranquilo, e de repente acontece alguma coisa. Aí você vai conversar com essa pessoa, fazer um mapeamento, ela vai falar: aconteceu isso na vida da minha mãe, aconteceu isso na vida da minha avó, aconteceu isso na vida da minha bisavó. Então, são maldições hereditárias que vêm acompanhando, que precisa romper. E às vezes você não consegue o quê? Prosperar, ter uma vida abençoada. E a palavra nos diz o quê? No livro de Provérbios, capítulo 8, e no versículo 13. Aqueles que encobrem os seus pecados, ele nunca prosperará. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Mas aquele que o deixa e confessa, esse alcança misericórdia. E aí quando você pega aqui, o livro de Tiago, eu vou pegar aqui o livro de Tiago agora, e eu vou ler para vocês aqui o que é que está escrito aqui no livro de Tiago. Gente, é um assunto muito sério, que muitas pessoas deveriam ter pelo menos o conhecimento, e muita gente dentro das igrejas sofrendo, perecendo, e Deus ele começa a falar: o meu povo perece, mas perece por quê? Por falta de conhecimento. O meu povo não tem entendimento daquilo que eu quero falar com o meu povo. E na hora que eu comecei a estudar isso, gente, isso me trouxe o quê? Um entendimento muito profundo daquilo que Deus quer trazer para a igreja. E aproveitando essas quarentenas, Deus está nos levando em lugares secretos. Olha só o que diz aqui em Tiago, capítulo 5 e versículo 13, onde fala da oração da fé. Olha só o que diz: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ora. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar o presbítero da igreja, para que este ore sobre ele e unja com óleo. E em nome do Senhor Jesus, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará.
E se houver, olha só, gente, olha só, preste bem atenção. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ores um pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Aí, olha só o que diz no versículo 17 de Tiago, capítulo 5. Elias era homem, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Então preste bem atenção. A Bíblia está dizendo aqui que Elias era um homem humano igual nós. E aí ele orou e falou, não vai chover, não choveu. E depois ele orou, a chuva veio. O que eu aprendo com isso? O que eu gravei no vídeo passado. A Bíblia diz que, no livro de Ageu, que Deus ele reteve o quê? A chuva, o orvalho. Então imagine só, Deus estava falando, ó, você plantou muito, semeou muito, mas colheu pouco. Imagine só, você está na igreja 20 anos, 10 anos, 15 anos, plantando, sendo fiel a Deus, dando seu dízimo, dando a sua oferta e a sua vida não anda. E aí o que acontece? As pessoas já acostumou com essa palavra, não, Deus me colocou na prova, eu estou no deserto, Deus está no controle de tudo. Não, esse deserto foi permissão de Deus, sendo que Deus, irmão, não te colocou nesse deserto. Deus não te colocou nesse vale. Sabe por que Ele não te colocou nesse vale? Porque a palavra dele diz o quê? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que eu vos ordeno no dia de hoje, a bênção virá sobre ti e te alcançará. O que é que Deus está falando nessa palavra? Se você guardar os mandamentos, mandamento é o quê? É regra. Se você levar a linha o que está na palavra, tudo que está na palavra vai começar a se cumprir na sua vida. Então preste bem atenção, porque as coisas não têm acontecido na sua vida. E talvez não é culpa sua, você não tinha esse entendimento, eu também não tive. Eu precisei perder muitas vezes para mim chegar nesse entendimento. E é por isso que nós temos que orarmos muito, orar, jejuar, para a gente buscar o coração de Deus, para que Deus possa se revelar a nós. Isso tudo só foi possível, meus irmãos, com muita oração, com muitas perdas, com muito choro, com muitas madrugadas de oração, e eu questionando a Deus, Deus, o que está acontecendo? Porque eu subo, de repente eu desço, porque eu chego, de repente eu retrocedo. Só que Deus começou a falar comigo dentro da palavra. Acordava eu de madrugada, falava alguns versículos comigo, e eu ia compartilhando com a minha família um entendimento que Deus traria clareza, porque tem coisas que você que tem que buscar no coração de Deus. Mas eu louvo a Deus por esse entendimento que Deus deu. Eu louvo a Deus por isso. Porque tem muitas pessoas que estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e Deus está falando o quê? Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Aí você fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando tudo na tua casa, por quê? Porque o inimigo, ele tem uma procuração nas mãos. Satanás tem uma procuração nas mãos sua, que dá legalidade